Hoje eu vou trazer para você diversos conceitos sobre inteligência emocional, que eu aprendi no curso com Daniel Goleman e também em outras especializações, trazendo uma visão tanto para o nosso âmbito profissional quanto pessoal. A importância da gente reconhecer as nossas próprias emoções e pensamentos através da autoobservação, para que a gente possa desenvolver um automanejo, se conectar melhor com as pessoas, estando então empáticos diante de uma determinada situação. Isso vai melhorar a nossa vida em todos os âmbitos, porque a gente sabe o quanto é importante a gente conseguir, de alguma forma, conectar razão e emoção para tomar as melhores decisões. Vamos falar sobre flexibilidade cognitiva, vou trazer diversos apontamentos para vocês, algumas técnicas, e eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse módulo, que é um módulo especial dentro do nosso curso. A gente vem trabalhando o autoconhecimento, a visão do feminino, e eu espero que você consiga realmente identificar algumas questões que você precisa trabalhar, identificar também as suas virtudes e qualidades, e assim se empoderar ainda mais de quem você é, sobre o que você gosta, o que você quer, enfim, se apropriar de si mesma. E antes que a gente comece especificamente falando sobre o tópico inteligência emocional, eu queria fazer uma breve reflexão que a gente já começou nas aulas anteriores. Quando a gente pensa sobre o desenvolvimento da nossa mente, do nosso córtex cerebral, do reconhecimento dos estímulos, se a gente pegar dentro da cadeia evolutiva, o cérebro, como hoje conhecemos, o cérebro humano, há milhares de anos atrás ele não foi dessa mesma forma. Nós tivemos diversas modificações. E uma dessas modificações, que foi o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, que corresponde a mais ou menos 40% do nosso córtex, foi essencial para a construção das nossas relações sociais. Sim, nós somos seres sociais. E aí é muito importante a gente perceber que é a primeira vez que a gente tem a conexão do âmbito emocional. No nosso cérebro, esse âmbito corresponde a algumas áreas com o nome de hipocampo, tronco encefálico. A gente fala que essa região do lobo temporal é uma região primitiva, reptiliana, associada, então, aos nossos instintos, a uma busca pela sobrevivência. É como se a gente não conseguisse, de fato, pensar sobre as nossas decisões de acordo com o que somos, o que queremos, de acordo também com o outro, e essa perspectiva de um bem maior. Então, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é essa região aqui que a gente tem principalmente nessa parte frontal da nossa cabeça, da nossa face, ela foi essencial para a construção da nossa sociedade. E aí a gente tem, então, uma primeira construção de razão e emoção interconectadas. Não existe separação. Não tem como você ser apenas emocional ou apenas racional. Essas funções se interconectam dentro do nosso córtex, dentro da nossa mente, e influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. A emoção foi a primeira forma de associação entre seres. Como eu falei para vocês, no início da formação das civilizações, dos nossos grupos, das tribos, a mulher que cuidava, né, que tinha aquele fator de doação, de cuidado, fator de percepção sobre o que o outro precisava naquele instante, ela foi essencial para a formação dessa conexão, para realmente formar essas alianças. E dentro dessas culturas, dessas tribos, a gente foi construindo, então, vamos colocar aí um sentimento de pertencimento, um sentimento também de cooperação, que garantiu a sobrevivência desses grupos. Não só a sobrevivência, mas a multiplicação, até que a gente pudesse chegar hoje, né? No dia de hoje, se a gente fosse pensar dessa forma. A emoção é essencial para a nossa sobrevivência.
E ela está muito em voga hoje, né? A gente fala que a emoção, de alguma forma, nos traz um desequilíbrio mental, nos traz um desequilíbrio na tomada de decisões, como se a gente não fosse capaz de trazer a razão para que a gente pudesse encontrar esse equilíbrio, encontrar a melhor forma de ação, de ter um comportamento. Antes da gente entrar de fato no nosso tema, inteligência emocional, eu quero trazer algumas representações aqui para você. Nesse desenho, você pode observar, então, que nós temos um cavalo, uma mulher e nós temos uma carroça. Vamos pensar que esse desenho representa você na sua jornada, na sua vida. Então, você está numa estrada, junto com o seu cavalo e com a sua carroça, percorrendo esse caminho. Vamos pensar que o cavalo representa as suas emoções. Eu vou colocar até um coraçãozinho aqui. Então, o cavalo está representando todos esses estímulos que eu falei para vocês, associados à sobrevivência, associados também à conexão com o outro, essa empatia, o desenvolvimento da compaixão. Imagine que esse cavalo ele é puro instinto, instinto de sobrevivência e de garantir também a sobrevivência do grupo. Conseguiu pensar um pouquinho sobre isso? Imagine como esse cavalo, então, age. Qual é o comportamento desse cavalo? Imagine que em uma situação, por exemplo, uma cobra se apresenta nessa história. Uma cobra é uma ameaça externa nesse ambiente. Qual seria, então, a reação desse cavalo? Qual seria o comportamento dele? De esquiva? Ele ficaria de alguma forma ali sem saber o que fazer, mas ao mesmo tempo, né, tendo esse instinto de sobrevivência? E o que aconteceria não só com o cavalo, mas com você e com essa carroça? Consegue imaginar esse distúrbio ocasionado por essa cobra que representa algo desconfortável externo que está chegando aí nesse momento? Ótimo. Vamos agora para um segundo ponto. Imagine que essa carroça, ela é a representação da nossa razão, da nossa cognição, desse julgamento dessas situações, desses estímulos que chegam. Então, através do nosso córtex pré-frontal, a gente consegue julgar de acordo com a nossa personalidade, a gente consegue planejar, a gente consegue também fazer aquilo, será que esse é o melhor caminho? Será que não? Quais são os prós e os contras? Seria a racionalização desse estímulo externo. Qual é a minha melhor decisão a ser tomada? Então, é como se a cada um desses pensamentos racionais a gente fosse adicionando uma carga aqui nessa carroça. Ok? A gente pode perceber que esse cavalo está conectado com essa carroça e que nós também estamos, de alguma forma, aqui interagindo com esse sistema. Esse sistema, ele é organizado, ou o manejo desse sistema deveria ser feito por nós, pelo nosso eu verdadeiro. Cada uma de nós. Ok? Se a gente for, então, adicionando cargas aqui, né, pensamentos que, de alguma forma, evitam a sua tomada de decisão, pode ser que, em um certo momento, essa carga mental, racional, ela se torna muito pesada, tem muita carga. E aí o cavalo, esse campo emocional, ele vai sentindo um desgaste. Nós vamos criando, então, uma sensação de desgaste, de fadiga. E um dos reflexos que pode originar
seria a sensação de paralisia, aquela vontade realmente de não fazer nada, de sensação de exaustão. Consegue pensar sobre isso? Vamos pensar o seguinte, então. Esse cavalo, junto com você e junto com essa carroça, estão percorrendo um caminho. E a cada situação que se apresenta, pensamentos chegam, julgamentos chegam e vão adicionando essa carga nessa carroça. Quanto mais pensamentos, mais julgamentos, mais peso, e a gente acaba, de alguma forma, criando uma exaustão desse cavalo, até que isso, de alguma forma, impede a tomada de decisão e você não consegue, então, optar por uma ou A ou B, por uma situação ou outra, você acaba se sentindo realmente exaurida e desgastada. Agora vamos pensar a seguinte situação, pensar sobre a seguinte situação. Você não consegue, em determinadas situações, julgar, você não consegue planejar, você não consegue realmente perceber o que é melhor para você de forma racional, e você é pura emoção. Esse cavalo, então, ele vai, às vezes, percorrer esse caminho de forma descontrolada. E ele pode, sim, se colocar em situações de perigo. Perigo até mesmo para a sua própria sobrevivência. E aí a gente também acaba gerando um desgaste, uma fadiga emocional. Porque você tenta diversas vezes, sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes caminhos chegar no objetivo, mas muitas vezes você pode criar situações muito mais extensas, caminhos muito mais longos, com alguns perigos, porque você não consegue racionalizar e escolher um caminho mais curto e objetivo. Falamos então da razão e da emoção. E agora eu quero voltar de novo com o nosso eu verdadeiro. A importância de termos, então, um manejo desses campos emocional e racional. É você que deve gerir esses dois campos. É através dos seus comandos que a sua emoção e a sua razão vão chegar em determinado objetivo. Por isso é importante o autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é o meu objetivo de vida? Qual é o meu propósito hoje? A gente pode pensar em propósito a curto, médio e longo prazo. Propósito é diferente de missão. Então, meu propósito hoje aqui é trazer para você conceitos que te ajudem a ter uma saúde mental, emocional, a tomar decisões de uma forma mais acertada. E aí eu te pergunto, quem está guiando o seu cavalo e a sua carroça? Será que é o cavalo descontrolado? Será que é a carroça que está pesada demais e está todo mundo parado no mesmo lugar? Ou será que é você que está dosando, então, a carga que é colocada aqui, na razão, na sua carroça, e você também está direcionando as suas emoções? Pense sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão. Agora eu vou mostrar para vocês, então, alguns conceitos da inteligência emocional. Como que a gente pode fazer esse processo de autoobservação e automanejo? Muito importante a gente perceber que, sim, nós somos responsáveis pelas escolhas da nossa vida. É muito fácil, muitas vezes, a gente delegar as responsabilidades das nossas escolhas para outras pessoas. Não é verdade? Isso colocar num papel aí de vítima. Então, a inteligência emocional, ela traz para a gente esse papel de ação. Esse papel de que somos, sim, as protagonistas da nossa jornada. Porque aí a gente consegue desenvolver competências no nosso âmbito pessoal e também nos nossos relacionamentos. E o que é, de fato, inteligência emocional?
Como você pode, então, desenvolver essa capacidade? A inteligência emocional, colocada por Daniel Goleman, é a capacidade de reconhecer, então, as emoções e sentimentos próprios da minha pessoa, né? As emoções, como a gente tinha colocado, o cavalinho das emoções. A gente também reconhece os nossos pensamentos, a manifestação dessas emoções, que são os nossos sentimentos. Mas não só o que está acontecendo com a gente. A gente consegue também ter a percepção do outro. A gente consegue se conectar com o outro, ter relacionamentos mais saudáveis, buscar uma motivação interna nas nossas ações, sem depender muito também das motivações externas. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente acaba esperando que o outro traga para a gente aquela motivação, aquele elogio, não é verdade? Aquele convite. Claro que isso tudo é muito bom, mas a gente também deveria pensar como eu posso fazer para me conectar com o outro. O princípio da reciprocidade, não é verdade? Então, isso também comanda as qualidades das nossas relações. E eu faço esse convite para você pensar sobre isso. Porque é importante pensar sobre isso. É importante perceber que nós somos seres sociais, que o nosso bem-estar depende também do bem-estar do outro, que estamos todos conectados, que de alguma forma a gente pode também ser o exemplo de vida para outras pessoas, para os sonhos de outras pessoas. Conseguem perceber isso? A conexão existe independente da sua consciência ou não. E a pandemia veio nos mostrar ainda mais isso. O quanto é bom estar pertinho de quem a gente gosta e o quanto a não oportunidade de conhecer pessoas novas, de fazer cursos presenciais, traz um certo desequilíbrio emocional e mental para a gente. Então, devemos sim reconhecer que nós somos seres sociais. Não é verdade? Trazendo um pouco mais a nossa observação sobre o que é inteligência e o que é cognição, nós temos algumas definições que eu vou passar aqui para vocês e que vão nos direcionar ao longo dessa jornada de hoje sobre inteligência emocional. As pessoas, eu, você, nós todas aqui, temos diversas habilidades, diversas inteligências, que a gente chama de inteligência múltipla. E a inteligência emocional tem mostrado que não somente pessoas que têm um alto QI, que está associado então a uma inteligência de raciocínio lógico, mas que também têm uma inteligência interpessoal, conseguem ter um maior sucesso não só dentro das empresas, mas também em relações mais saudáveis. Um sucesso pessoal. E é importante que a gente compreenda o nosso mapa mental, que a gente compreenda o quanto somos diferentes, sim, das outras pessoas, porque aí a gente consegue ter essa empatia para com o outro, para o mapa mental do outro. E a gente consegue perceber também determinados comportamentos, determinadas expressões faciais, corporais. É estar atento. Estar atento ao momento presente, às nossas relações, a como o outro responde àquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz naquele instante. E aí um terceiro ponto, como falamos mais aqui, né, anteriormente, nós somos seres sociais, então é sair do indivíduo e vir para a percepção de grupo, dessa conexão. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre as inteligências múltiplas, e aí eu trouxe um pouquinho aqui para vocês algumas exemplificações. Nós temos, então, uma inteligência espacial, naturalista, que é a conexão com a natureza, o entendimento sobre a vida, sobre os seres vivos. Nós temos uma inteligência musical, lógico-matemática, que é a que o QI avalia muitas vezes. Uma inteligência existencial, e aí está associada à espiritualidade, à sua conexão com o todo,
pensar sobre as suas ações, como elas impactam o mundo, o meio ambiente, outras pessoas. Inteligência interpessoal. Quando você consegue se conectar verdadeiramente com o outro. Se colocando no lugar dele muitas vezes. Eu conheço várias pessoas que têm essa inteligência. Temos também a corporal, sinestésica, e aí a gente pode ter como exemplo os atletas, né? Pessoas que fazem yoga também, por exemplo. A gente tem essa inteligência um pouco mais desenvolvida quando a gente pratica essas percepções do sentido, sinestesia sentido. E aí a gente consegue comandar, às vezes, melhor o nosso corpo. Inteligência linguística, quando você consegue se expressar com palavras corretas, palavras que fazem sentido e que também te conectam com o outro. E nós temos uma inteligência que eu vejo que tem sido agora trabalhada muito, que é a inteligência intrapessoal. Se conhecer, saber quem você é, para que você possa fazer as melhores escolhas e para que você possa também respeitar aquilo que é fundamental para você, para a sua psique, e para que você não se sinta anulada em nenhum momento da sua vida. Porque o anulamento extingue a sua motivação. E aí você pode ter o desenvolvimento de transtornos de humor, como a depressão, por exemplo. Então, gente, é perceber que esses tipos de inteligência, a gente nasce com algumas que já são um pouco mais, que a gente já tem uma maior facilidade, mas a gente pode desenvolver todas elas. Cognição é desenvolvida. Inteligência é desenvolvida. A gente pode tentar fazer várias atividades que correspondam a cada uma dessas inteligências múltiplas. Basta a gente querer. Pode ser que demore um pouco mais de tempo para aprender a tocar um piano, um violão, uma flauta, falar uma nova língua, mas eu tenho certeza que você é capaz de aprender qualquer coisa que você quiser. Precisa de dedicação, disciplina, tempo, planejamento, tudo isso é cognição. Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Tem um potencial infinito de aprendizado, de neuroplasticidade, de novas conexões. Então, tome, né, essa responsabilidade para você. Porque como a gente viu na aula passada de desenvolvimento profissional, para que a gente tenha crescimento em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E aí a gente passa pela zona do medo, a zona de aprendizado, novas habilidades. Isso é muito importante. Traga isso para a sua vida diariamente. O que eu posso aprender hoje um pouquinho? É o segredo de fazer um pouco a cada dia. Mas aí a gente também pode cair num segundo aspecto que eu vou falar um pouco mais para vocês lá na frente, ainda hoje. Então, só trazendo aqui para vocês, né, dentro do curso do Daniel Goleman, ele foca muito no aspecto profissional e ele traz para a gente, então, a associação entre a inteligência emocional e o sucesso, a alta performance. E dentro das empresas, a gente percebe que cargos de liderança muitas vezes são ocupados por pessoas que não necessariamente compreendem todas as etapas do processo daquela empresa, mas aquela pessoa que compreende o outro que está desempenhando determinada função, fazendo então essa conexão entre o grupo e seguindo, né, fazendo com que todas essas pessoas, de alguma forma, sigam a mesma direção. Isso é muito importante de observar. 85% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas que, de alguma forma, têm essa inteligência emocional. Intrapessoal, interpessoal. Eu e o outro. Eu e nós. Por isso é muito importante a gente pensar sobre inteligência emocional. Para que a gente possa também identificar os conflitos inerentes à minha jornada.
Porque, como eu disse para vocês em aulas anteriores, o nosso cérebro percebe o mundo à nossa volta através dos nossos 5 sentidos. E aí a gente vai criando determinadas conexões neurais que vão sendo, de alguma forma, reafirmadas ao longo da nossa jornada. Nós temos, em média, 72 mil pensamentos por dia, sendo que 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. E por isso é importante a tomada de consciência do que está chegando no nosso campo mental, do que está chegando no nosso campo racional. Porque através do reconhecimento, da autoobservação desses pensamentos, a gente consegue mudar o padrão. Primeiro, perceber aquela narrativa, e aí a gente vai falar sobre agilidade emocional hoje, e mudar a chavinha. E lembrando mais uma vez que os meus mapas mentais são diferentes dos seus mapas mentais, a gente também pode criar essa percepção de empatia. Porque muitas vezes um estímulo que chega até mim vai agir de forma diferente no meu campo mental e emocional do que ele agiria em você. Aí eu quero trazer um exemplo. Dentro da minha formação aí da minha psique, né, eu tive algumas situações nas quais eu fui submetida a situações de estresse, de pressão de tempo, resolução de problemas. Então, toda e qualquer situação que me traz essa narrativa do passado, de curto tempo, de exigência do meu aspecto cognitivo, de que eu tenho que resolver, né, para provar que eu sou capaz, todas essas situações me trazem, primeiramente, ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu estou ansiosa por causa de determinadas situações e narrativas que se repetem na minha mente. E como que eu fui reconhecendo isso? Eu fui fazendo, então, uma observação desses pensamentos e emoções que chegavam até mim diariamente. E a atividade que eu vou mandar para vocês no nosso módulo hoje é exatamente esse rastreio de situações, pensamento, emoções e até mesmo sensações físicas. Porque nós temos a conexão do nosso corpo, da nossa mente, do nosso campo emocional, não é verdade? Da nossa energia, do nosso espírito. E a gente pode perceber que qualquer estímulo influencia, sim, na forma como a gente enxerga o mundo. E às vezes uma outra pessoa, né, como eu falei para vocês, tem um campo mental diferente em situações de curto espaço de tempo para resolução de problemas, de situações que ela tem que provar a si mesma, ela se sente desafiada e motivada. E ela fica feliz com aquela situação. E tá tudo bem, não é verdade? Mas percebe que as visões são diferentes? As perspectivas são diferentes? E por isso torna-se importante, então, fazer, né, esse reconhecimento empático. E aí a gente vai sair desse modo intrapessoal, no qual a gente tem diversas crenças, aqueles arquétipos individuais e coletivos que a gente falou, crenças que limitam nosso crescimento, que nos autossabotam. E elas estão associadas àquela razão que a gente colocou ali, aquela carrocinha. Crenças de que a mulher não pode ocupar um cargo de liderança. Crenças de que a mulher muitas vezes não é inteligente. Então a gente vai colocando todas essas crenças ali. Ou a crença de que se eu vim de uma família que era mais humilde, eu não mereço ter um sucesso profissional, um sucesso financeiro. A gente carrega inúmeras crenças. E no nosso terceiro módulo, a gente vai fazer esse processo de reconhecimento. Para que a gente possa, então, partir do intrapessoal, do reconhecimento de pensamentos e emoções,
e trazer isso para o interpessoal através de comportamentos mais equilibrados e associados ao meu eu verdadeiro. Faz sentido para você isso? A gente pensar sobre isso? E mais uma vez eu quero trazer para vocês a questão do mapa mental. Nós temos então o eu, temos o outro, eu tenho conflitos internos, tenho crenças limitantes, o outro também tem. E pode ser que esses conflitos sejam completamente diferentes. Pode ser que essas crenças sejam completamente diferentes. E por isso é importante a gente ter uma comunicação não violenta, para que a gente possa ser empático para com o outro, para que a gente possa ter uma escuta atenta e não o tempo todo ficar querendo achar perguntas ou respostas dentro de uma conversa, julgando o que o outro está falando para que eu tenha prontamente uma resposta. É escuta atenta, é escutar, é perceber o modo que o outro fala, como ele se sente, como ele se comporta. E aí a gente vai conseguir desenvolver todos os aspectos da inteligência emocional, que é a autoconsciência, que é a consciência social, a autorregulação e a administração dos nossos relacionamentos. Saindo de um comportamento reativo e vindo para um comportamento responsivo. E aí você pode me perguntar, né? Mas o que a inteligência emocional tem a ver com competências sociais e de relacionamento? Olhe para essas várias imagens que a gente tem aqui, dessas pessoas, com expressões faciais. A gente muitas vezes pode ter noção, uma leve noção sobre o que o outro está sentindo, através das expressões que ele utiliza durante uma conversa, por exemplo. Se ele consegue olhar nos seus olhos, ou se ele esquiva, contrações do maxilar, pupila. Mas tudo isso precisa de uma atenção nossa, uma atenção ativa. Eu não estou pedindo para que você seja alguém com uma expertise nessa área de identificação de expressão facial. Mas muitas vezes as expressões são gerais. E aí a gente consegue perceber se de alguma forma aquilo que eu estou falando e colocando está sendo bem acolhido pela outra pessoa. E aí a gente pode ter uma melhora das nossas relações pessoais e também dentro do nosso trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês os pilares da inteligência emocional. Então a gente começa com a autoobservação, né? Estar atento àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto, né? O cavalinho e a carroça, os julgamentos que chegam, para que eu possa fazer um automanejo. Eu não gosto dessa palavra controle, não. Mas para que a gente possa ter, então, como agir sobre as nossas tomadas de decisão. E aí a gente tem um autorregulamento, ou uma autorregulação, através do nosso eu verdadeiro. Né? A gente consegue, então, guiar esse cavalinho, essa carroça, durante a nossa vida, a nossa jornada, fazendo as nossas escolhas. E aí a gente consegue ser um pouco mais flexível também, se adaptar às situações, né, que chegam até nós, porque a gente tem uma grande ilusão de que a gente tem controle de tudo na nossa vida, mas a gente não tem. A gente não tem nem mesmo controle sobre os nossos sentimentos. A gente tem como manejá-los, de forma a encontrar um equilíbrio, mas controle a gente não tem. Porque o estímulo chega, o seu cérebro responde automaticamente e você já teve aquela emoção. Sem mesmo antes você refletir sobre ela. Então, nós não temos o controle. Muito menos das pessoas que estão à nossa volta, muito menos das situações que acontecem todos os dias com a gente. E aí a gente pode tentar criar dentro desse processo uma percepção um pouco mais positiva em relação a essas situações. Para que a gente possa, então, conquistar, alcançar sonhos, alcançar metas.
direcionar as nossas ações. E aí eu quero fazer uma segunda colocação dentro dessa imagem aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Pensamentos positivos geralmente trazem mais motivação, principalmente motivação emocional. Então é como se fosse a nossa ração aqui para o cavalinho. O nosso alimento, ele vai ter mais energia para continuar a jornada, mesmo que a gente tenha muita carga ali, ó, do nosso campo racional. Pensamentos negativos atuam anulando essa motivação. Então, se a carga da razão estiver muito alta e eu tiver muitos pensamentos negativos em relação a determinada situação, o meu cavalinho não vai ter muita força para continuar por muito tempo carregando essa carga. Por isso é importante a gente realmente fazer a escolha de cultivar pensamentos mais positivos. Ver situações com outros olhos. Trabalhar as frustrações a fim de que numa próxima situação a gente às vezes não espere tanto do outro, mas crie uma motivação interna para continuar. Esse tópico é muito importante. E aí, saindo desse aspecto intrapessoal, a gente vem para o aspecto interpessoal. Então, nós vamos ter uma observação de outras pessoas agora, uma consciência do que se passa com o outro, criando o que a gente chama de empatia. E a gente vai ter também uma atenção na organização desse grupo social. Papéis que cada um desempenha ali dentro daquele grupo. Importante reconhecer isso também. E perceber que cada um é fundamental para o estabelecimento daquelas conexões e daquele equilíbrio. A gente sempre vai ter uma pessoa que é aquela pessoa mais proativa, que tem características de liderança, mas a gente também vai ter aquela pessoa que é mais introspectiva, mas que de alguma forma contribui também para o crescimento daquele grupo, através de conexões mais verdadeiras, muitas vezes mais empáticas. É importante perceber isso, que cada um também tem o seu papel. E aí a gente vem para o manejo das relações. A gente consegue, tendo então todo o desenvolvimento desses passos anteriores, a gente consegue trabalhar melhor em grupo, a gente consegue também inspirar outras pessoas, a gente consegue superar conflitos. Acho que essa é a parte mais importante. Porque conflitos vão existir. Mas como que a gente pode, então, fazer o manejo desse conflito? Para que a gente possa conviver bem com aquela pessoa. E uma coisa que eu aprendi muito morando aqui no Canadá, que eu acho bem diferente do Brasil, dentro, né, do nosso ambiente profissional, muitas vezes a gente se conecta com o outro buscando uma conexão pessoal mesmo. E não tem nada de errado com isso. Mas se existem conflitos dentro desse relacionamento, fica quase impossível trabalhar de forma profissional com essa pessoa depois. Aqui no Canadá, o que a gente percebe é que as pessoas realmente se relacionam bem umas com as outras de forma profissional. E que o lado pessoal, ele é desenvolvido fora do trabalho. Então, as relações, elas parecem um pouco mais superficiais de início, porque você não consegue conversar muito sobre a sua vida pessoal com essas pessoas, não consegue, como nós, né, brasileiros, adoramos, ter esse contato mais físico, mas existe um respeito, e mesmo que hajam conflitos ali no âmbito profissional, você consegue trabalhar com essas pessoas, com respeito. É importante separar esse lado pessoal e profissional. E é claro que a gente pode ter amigos dentro do trabalho, mas é saber separar as críticas. Por exemplo, quando eu recebo as críticas em relação à minha pesquisa,
No Brasil, muitas vezes eu associava aquilo à minha pessoa, como se as críticas fossem a Ana Paula, pessoa Ana Paula. Hoje, eu já percebo que as críticas são em relação ao meu trabalho e como eu posso melhorá-lo. Eu não estou falando necessariamente que o outro está colocando da melhor forma, mas hoje eu já consigo separar o que é o profissional e o pessoal. Algo que eu não conseguia anteriormente e que me trazia muito sofrimento, principalmente sofrimento emocional. Então, mulher, é muito importante a gente pensar sobre todos esses aspectos e refletir mesmo como estamos, de alguma forma, nos adaptando a diversas situações, tendo essa flexibilidade cognitiva de ação, buscando o equilíbrio entre emoção e razão, e até mesmo aprendendo habilidades novas, saindo da nossa zona de conforto. E um dos aspectos que eu falei para vocês na aula anterior foi resiliência. Resiliência, todas nós temos. Todas as pessoas têm. É a capacidade ou a habilidade de voltar rapidamente para o seu estado de equilíbrio, de saúde, emocional, física, mental. Então, mesmo diante de uma doença, dificuldades, de traumas, de conflitos, é a sua capacidade de retornar para o seu controle, em contato com o seu eu verdadeiro. E isso diminui tanto o desgaste e fadiga emocional, quanto diminui também aquela pressão ocasionada pelos julgamentos, pelos pensamentos de crenças, pela autossabotagem. É um equilíbrio emocional. A resiliência, ela nos mostra de que a gente é capaz, sim, de trazer, né, a nós mesmas para esse equilíbrio. E isso vai refletir no nosso comportamento. E aí existem alguns passos que são muito importantes para que a gente consiga fazer esse movimento. A gente já falou muito aqui sobre observação, mas é a primeira vez que eu trago o conceito de abertura. Até que ponto você está aberta para receber as experiências que chegam, para receber um feedback, para receber uma crítica, para receber um pensamento do outro? Eu não estou falando aqui quem está com a razão, porque as verdades, elas são independentes de cada, né? Elas são independentes e inerentes a cada uma das pessoas de acordo com o seu mapa mental. Uma verdade absoluta, ela não existe. Mas até que ponto a gente está aberto? A gente está aberta. Porque muitas vezes a gente fala, né? A gente pensa, nossa, eu não merecia estar passando por isso. Porque eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, eu faço a minha parte. Mas aquela situação chegou até você. E ela não está associada à questão de merecimento. São causas e consequências que aconteceram para que aquela situação, de alguma forma, estivesse presente naquele instante. Lembrando que você não tem o controle da sua vida, você não tem o controle da vida das outras pessoas e dessas conexões que são geradas através dos nossos relacionamentos e relações. Então, mesmo que você, de alguma forma, se questione em relação ao merecimento, tente refletir sobre o seu processo de abertura. Porque as dificuldades nos fazem sair da nossa zona de conforto, passar pela zona do medo, sim, mas a gente chega numa zona de aprendizado, uma zona de crescimento que é essencial para a nossa inteligência emocional, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde como um todo. E aí a gente tem o segundo passo, que é essa observação. Poxa, aquela situação chegou até mim. Quais os pensamentos que chegam? Eu estou aberta? Quais são os julgamentos? Quais são as emoções? E aí a observação, ela nos traz uma maneira poderosa da gente se desvencilhar de comportamentos automáticos
e respostas habituais. A gente sai do estado reativo, automático, e a gente vai para o estado responsivo, que é esse equilíbrio de acordo com o meu eu verdadeiro. A gente consegue também ter um olhar mais objetivo em relação à situação. E o que a gente pode fazer para resolver aquele problema, aquela situação que se apresenta. Tem uma frase muito legal, você já deve ter ouvido, e eu gosto muito, que fala o seguinte: se você tem um problema, se uma situação se apresenta para você e você precisa resolvê-la, se você pode resolver agora, nesse instante, não se preocupe então com essa situação. Agora, se você não pode resolvê-la nesse instante, também não se preocupe com ela. Percebe que muitas vezes a gente acaba criando inúmeras possibilidades, inúmeras realidades na nossa mente, que na maior parte são realidades bem desconfortáveis, eu diria, né, que trazem um olhar bem pessimista da situação, e a gente acaba perdendo essa objetividade. Mais uma vez, criando um descontrole emocional, um desgaste emocional. Então, são 3 aspectos bem legais a gente pensar: abertura, observação e objetividade. E a gente começou a fazer um pouco mais, né, esses aspectos dentro do nosso curso, quando eu propus para vocês a roda da vida. Exatamente para estar aberta, observar tudo que estava chegando, perceber, né, através da autoobservação, quais aspectos vocês estavam priorizando e negligenciando, fazer uma reflexão do que eu quero, quem eu sou, as dualidades e conflitos que existem também, e reconhecer a nossa humanidade, a nossa possibilidade de crescimento. E que bom que a gente pode crescer e mudar. Eu não sou a mesma de um ano atrás, eu não sou a mesma de 10 anos atrás, e que bom, né, que eu pude me aperfeiçoar, que eu pude retirar hábitos da minha vida, que eu pude criar novos hábitos, mudar meus relacionamentos, trazer realmente a responsabilidade para mim. E aí eu queria apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, as emoções fundamentais que eu vou trazer dentro da nossa atividade da aula de hoje. Quando eu vi quantas emoções eu poderia sentir, eu fiquei pasma mesmo, porque eu não conseguia ter um vocabulário de emoções como esse. Eu sentia culpa, preocupação, tristeza, às vezes frustração, gratidão, inveja, mas eu não, por exemplo, né, se a gente fosse pegar aqui pertencimento, eu não sabia que era uma emoção. Eu não sabia que embaraço poderia ser uma emoção. Só para a gente ter uma ideia de que a gente não conhece as nossas emoções. Se a gente não conhece a emoção, a gente não percebe o padrão de pensamento que a gente cultiva e a gente não tem a mínima noção sobre o nosso comportamento. Consegue perceber isso? Como está tudo conectado? Então, na atividade dessa semana, o que eu estou propondo para você é que você primeiro construa esse vocabulário de emoções. E aí você vai conseguir perceber que determinadas situações que acontecem estão conectadas a emoções que se repetem, a padrões de pensamentos que se repetem. E aí, com essa observação, você vai conseguir também alterar esse padrão, percebendo as suas crenças, que de alguma forma limitam a sua tomada de decisão. E eu quero trazer para vocês um conceito de narrativa, que é colocada de uma forma muito legal pela Susan David, no livro Agilidade Emocional. E eu já comentei com vocês, né, que muitas vezes a gente arrasta determinadas narrativas, que são essas crenças, por toda a nossa trajetória. Então, foi uma experiência que eu tive no passado, e eu acho de forma inconsciente, a narrativa é isso, é uma perspectiva inconsciente
de que aquilo está fadado a se repetir por toda a minha vida. Então, se eu tive um insucesso numa apresentação, por exemplo, todas as apresentações que eu for fazer para aquele mesmo grupo, eu vou ter um insucesso. E aquilo se repete ao longo de toda a minha trajetória, impedindo até mesmo o meu crescimento. Então, a narrativa, primeiro, ela precisa ser reconhecida. Reconhecida no sentido de que causas e consequências daquele momento, de alguma forma, influenciaram naquele resultado. Mas hoje é um momento diferente. Você tem uma bagagem diferente. Você tem habilidades diferentes. E com certeza o resultado será diferente. Porque você é uma pessoa diferente. É trazer, então, a narrativa apenas para o momento presente. Não está no passado mais. Eu tenho esse repertório na minha mente, mas eu não estou fadada, né, a acontecer isso toda vez comigo. E aí eu acabo também aliviando o meu campo emocional através da minha razão, percebendo que as causas e consequências são diferentes. E aí eu tenho esse reconhecimento, eu consigo acolher aquela sensação, aqueles pensamentos. Depois que eu acolho, eu me afasto. Eu me afasto e falo assim, olha, isso pode ser diferente, então eu vou tentar porque eu tenho a possibilidade de fazer diferente. E aí você consegue ser coerente com seus motivos e princípios, seguir em frente e ter prosperidade. Mas o que muitas vezes acontece é que eu me afasto daquela situação e eu nunca tento mais. Então, eu permaneço com a narrativa, eu não ressignifico a narrativa. Eu volto para a minha zona de conforto. E a agilidade emocional é exatamente se propor a construir uma narrativa diferente. Essa é a beleza da inteligência emocional. É perceber que as causas e consequências desse momento são diferentes, que nós temos possibilidades infinitas de sucesso, que a gente tem habilidades agora muito mais desenvolvidas e que sim, a gente pode expressar o nosso melhor, independente da expectativa do outro, mas me conectando com a minha motivação, com quem eu verdadeiramente sou. Saindo da resposta automática em relação a uma situação estressora. Porque quando a gente está nesse estado automático, nesse estado de fazer, né, chegou algo a mim, eu tenho que responder imediatamente de forma automática, eu não reflito. Eu geralmente faço essa reação seguindo uma narrativa que já existe na minha mente, mas que me levou a situações, por exemplo, que não foram favoráveis. E aí essas estratégias de enfrentamento, na verdade, elas são inúteis, porque elas não te possibilitam um crescimento, um desenvolvimento, uma aprendizagem. É uma repetição de padrão. É uma reação automática. Isso também desencadeia, na verdade, dentro do nosso corpo, uma ativação do nosso sistema nervoso autônomo simpático, liberando aí inúmeros neurotransmissores de estresse, de sensação de desgaste físico. A gente tem um aumento da intensidade e duração desse impacto emocional. Então, estar nesse modo fazer reativo, ele não é bom nem para o seu corpo físico, muito menos para o seu campo emocional e mental. Nesse instante aqui, é aquele cavalo descontrolado que a gente falou. Nós não temos uma conexão entre a razão, nem muito menos uma conexão com o nosso eu verdadeiro. E aí, quando eu trago para o modo ser a resposta, então é uma resposta ao estresse, à situação, eu consigo, junto com a minha razão, encontrar estratégias de enfrentamento que são úteis, que são hábeis,
Eu consigo parar aquele estímulo que a gente fala que é um estímulo desconfortável? Eu consigo, de alguma forma, acalmar esse cavalo, esse centro emocional, direcionar um pouco a minha energia para o meu campo racional, com uma atenção plena, e a minha resposta estará em equilíbrio com quem eu realmente sou. A gente chama isso de modo ser. E tem sido extensivamente estudada na ciência, e nós temos 2 papers que trouxeram exatamente como essa flexibilidade cognitiva de resposta influencia no nosso bem-estar. E esses papers foram publicados por Shapiro em 2006 e por Daniel Siegel em 2018. Então, mais uma vez, respeite o seu mapa mental e o mapa mental do outro. Saia da resposta automática e venha para essa resposta mais consciente. Crie empatia, flexibilidade responsiva. E aí a gente chega num tópico extremamente importante para os nossos dias de hoje, que é a comunicação não violenta. E assim, eu sou muito fã do Marshall Rosenberg, que trouxe esses conceitos de observação do outro externa, essa escuta atenta. Quando o outro está te falando, te contando problemas, por exemplo, situações, muitas vezes ele quer apenas ser ouvido naquele instante. E você está o tempo todo interpretando, racionalizando, né? O seu cérebro ele foi feito para interpretar, na verdade, e no modo automático ele faz isso de uma forma incessante. Então você está interpretando aquela situação e você já tem uma resposta pronta, né, para falar para aquela pessoa. Escute atentamente, seja empático, se coloque no lugar, se conecte com esse sentimento de humanidade que tem dentro de você. Essa empatia mesmo. Perceba a necessidade do outro, quando o outro está passando por um conflito, e também a sua própria necessidade, se for um conflito entre você e o outro. Então, em uma situação, por exemplo, uma situação de casal, né, que eles precisam resolver algum conflito, é importante que você também consiga colocar o que você está sentindo dentro dessa conversa. Então, ao invés de apontar o outro, fale que você está sentindo, você está triste, que você está para baixo por causa disso e disso. Não falando, você fez isso, você fez aquilo. Isso não é empático. Isso também não traz um olhar de autoobservação. Então, a comunicação não violenta, ela respeita os seus sentimentos. E você consegue falar sobre as suas necessidades, o seu pedido. Porque eles estão relacionados também com seus princípios fundamentais. E dentro de todos os aspectos da nossa vida, nós temos princípios que são fundamentais e princípios que a gente pode negociar. E eu vou trazer para vocês, no nosso terceiro módulo, um pouco mais sobre esses princípios. Como a gente pode identificar. Como eles podem nos ajudar também a ter esse equilíbrio mental e emocional. Então, para se conectar com o outro, é preciso ouvir, é preciso perceber o outro, é preciso também se conectar com os seus sentimentos, é preciso ter essa consciência das suas respostas de pensamentos, de emoções, as suas necessidades e também ter uma postura humilde de fazer o pedido daquilo que é importante para você. O outro não tem capacidade de adivinhar o que você está pensando. A gente não consegue adivinhar o que o outro está pensando, não é verdade? A gente pode ter leves sinais de comportamento, mas muitas vezes a gente precisa fazer esse pedido. Ele é muito importante. E eu queria que você me falasse o que você acha sobre isso. Para a gente encerrar nossa aula, que já está bem extensa, espero que vocês estejam gostando.
eu vou falar um pouco sobre os efeitos da meditação no desenvolvimento da inteligência emocional e também na performance. Porque a gente tem a leve ilusão de que quanto mais coisas a gente fizer, a nossa performance vai aumentar ainda mais. O nosso cérebro tem um nível máximo de atividade. Em estado ativo, né, quando a gente está acordada, por exemplo. Esse nível de atividade está muito associado ao nosso nível de estresse. Então, se nós temos determinadas atividades para fazer, várias jornadas, né, de trabalho fora de casa, dentro de casa, a gente chega num nível máximo de atividade cerebral e depois desse nível, a gente tem uma queda da performance, porque o estresse acaba trazendo este desgaste, essa fadiga no nosso campo emocional que influencia diretamente na nossa tomada de decisão, na nossa memória de trabalho, refletindo na nossa performance. Porque esse cavalinho aqui sem energia, ele também não é capaz de movimentar essa carroça. E o que a meditação faz? A meditação nos traz a autoobservação, que a gente colocou aqui, nos traz também a objetividade de refletir sobre a realidade como ela é. A gente consegue ressignificar narrativas, como a gente colocou em agilidade emocional, e encontrar o equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção, que estão sempre interconectadas. Então, eu te convido mais uma vez a fazer as nossas práticas de meditação, que são muito importantes nesse nosso trabalho aqui dentro do curso. Elas vão te trazer uma percepção ainda maior sobre quem você é, sobre o que é importante para você, sobre como você tem construído as suas relações, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas e como você deve direcionar o seu cavalinho e a sua carroça durante a sua jornada. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Vamos trocando as figurinhas. E eu te aguardo na nossa meditação, emoção e razão. E tente fazer a nossa atividade dessa semana. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a se conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada, um beijo e até breve.